Tenho falado aqui sobre 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, nesse culto da tarde. Falei que estava aproveitando esse período de férias de Léo está aí, e a gente está expondo esse texto de Coríntios, esses primeiros capítulos de Coríntios. Falei aqui, volto a falar, até como introdução e como um aparato para o que a gente vai conversar aqui. Eu tenho tido liberdade, me sinto com muita liberdade de tratar sobre esses assuntos dos primeiros capítulos da carta aos Coríntios, por causa do momento que a gente vive como igreja. A gente tem vivido, pela graça de Deus, um momento de unidade, um momento da equipe pastoral, do conselho, junta diaconal, líderes de pequenos grupos, líderes de ministério. Estamos juntos, estamos caminhando. E então me sinto muito na liberdade de poder falar essas coisas que são verdades duras, falar ensinando a igreja com objetividade, mas de modo algum parece carapuça, até porque não teria um caso objetivo onde coubesse uma carapuça. Então esse sermão é para todos nós. É um sermão para ensinar a igreja. E eu vou falar especialmente, eu acho que esse sermão tem destino muito caro, muito precioso, para pessoas que estão sem igreja, para pessoas que estão visitando uma igreja e outra, mesmo que você não fique aqui. Mas essa série de sermão, discernindo o corpo de Cristo, é na verdade um discurso, uma conversa com a postura secular, a postura mundana, sobre o que se diz a respeito de igreja e como as pessoas acham que devem viver a vida da igreja. E Paulo, me parece, ele bate muito forte na igreja de Corinto, especialmente nos primeiros capítulos, porque eles estavam se deixando levar por ideias mundanas a respeito do que é a igreja. Receio eu que tenha acontecido isso nos nossos dias. Eu sei que muitos crentes têm muitas decepções com igrejas. Muita gente decepcionada. Estatisticamente, o grupo hoje no Brasil que mais cresce são os sem igreja, os desigrejados, as pessoas que, estando uma vez na igreja, por alguma razão, se sentiram maculadas, prejudicadas, humilhadas. Elas saíram e hoje elas dizem assim: eu tenho minha vida com Deus, mas a minha vida com Deus não depende da igreja. Por um lado isso é verdade, mas isso é um sofisma. Sofisma é uma coisa que parece verdade, mas o fim é mentiroso. Por quê? Porque teologicamente falando, quando nós somos comprados por Cristo, pela salvação, para termos livre acesso a Deus, nesse mesmo ato, nós somos inseridos na igreja. Então é impossível você estar em paz com Deus e não estar numa congregação, não estar num agrupamento de irmãos, não estar participando do corpo de Cristo. Teologicamente é impossível. Biblicamente é impossível. Se alguém está em Cristo, também está na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então como é que alguém pode dizer: eu estou em Cristo, mas eu não estou na igreja? É como se a gente dissesse assim: eu sou eu, mas o meu corpo não sou eu. Como assim? Seu corpo é você, ou não? Claro que sim. Seu corpo faz parte da sua estrutura, é a maneira pela qual você se move e vive. Então se você é igreja, se você é salvo, se você foi salvo, você pertence por adoção ao corpo de Cristo, e não há como fugir dessa verdade. Por isso, até mesmo digo para você, se você está visitando aqui essa igreja e está desgostoso lá com a igreja que você fazia parte, eu queria que você ouvisse essa palavra. Talvez essa palavra foi encomendada por Deus para você. Mas se você está assim, desinstalado, está visitando aqui a igreja, eu queria dizer que esse é o nosso caminho. E se você está aqui e quer participar, siga junto conosco nesse caminho através da palavra. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta
de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nesse capítulo 4, Paulo trata sobre a vocação ministerial, pastoral, daqueles que lideram a igreja. E ele cita ele e Apolo, para mostrar que essa questão da vocação daqueles que estão na posição de liderar a igreja. Paulo é apóstolo, mas Apolo é um pastor. E ele cita os dois casos para dizer, olha, quem está na liderança da igreja tem essa vocação. A igreja precisa saber qual é a vocação de um pastor, de alguém que está liderando a igreja. E digo mais, não é só a igreja que precisa saber, o pastor também precisa saber qual é a vocação dele, para ele não se perder no meio do caminho, para ele não ficar ouvindo o mundo e se pervertendo. A gente precisa entender isso. Por isso, quando você pensar na figura de um pastor, esqueça a figura que o mundo traduz um pastor. E a meu ver, a cultura popular, ela tem duas figuras a respeito do pastor. Uma figura é de ladrão. É isso mesmo que eu estou falando com você. O povo aí fora diz, todo pastor é ladrão. Todo mundo pensa que pastor é um comerciante, que está de alguma maneira tentando arranjar um jeito de roubar o povo. Isso tem razão, porque tem muita gente que é ladrão mesmo e se diz pastor. Mas por outro lado, a vocação pastoral não tem nada a ver com ser ladrão. Segunda coisa que é uma expressão popular, uma crença popular a respeito de pastor, que pastor é uma pessoa que é para viver o tempo todo visitando pessoas e o tempo todo, por assim dizer, mimando pessoas, chaleirando pessoas, bajulando pessoas, para que elas não saiam, para que elas fiquem, fazendo gosto, fazendo trejeito, fazendo não sei o quê, para que elas permaneçam dentro da igreja, para que elas paguem o dízimo, para que elas, sei lá, fiquem felizes. Isso também não é vocação pastoral. Deus não põe pastor dentro da igreja para ficar mimando, põe para educar, mas não para mimar. E talvez você saiba disso, se você é pai, no dia de hoje, você sabe disso. A gente tem que ser carinhoso com os filhos, mas não mimar os filhos. A gente tem que educar os filhos com carinho e amor. Mas mimar filho e filha faz com que eles se percam. O pastor não foi posto dentro da igreja para ser aquele que fica mimando, mas para, com amor, educar, ajudar aqueles que são membros da igreja a crescerem espiritualmente. O problema da igreja de Corinto é um problema de falta de maturidade espiritual. E eu vou dizer para você, convidando de novo, começamos de novo o grupo de discipulado. Terça-feira, sábado também tem. Você quer fazer parte, ainda tem condição de você entrar. E no próximo mês de setembro a gente vai fazer um aulão para recapitular aqueles que perderam as primeiras aulas. Então dá tempo de você entrar se for agora. Você esperar mais, não vai dar tempo não. Então terça-feira, se você quiser, você está aqui para participar conosco. O discipulado é um método de Deus para a gente crescer e aumentar a nossa fé. Vamos ler então? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e nos considerem como dispenseiros do mistério de Deus, ou dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos,
apliquei-as figuradamente a mim mesmo, Paulo, e também a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. Por quê? A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz crescer, sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estás farto? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim? Tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e parece que vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, até o tempo presente agora, nós sofremos fome, nós sofremos sede, nudez, nós fomos esbofeteados e não temos uma casa, uma morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Nós, quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, nós procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. É pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, e por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve eu irei visitar-vos, se o Senhor assim quiser, claro, e então eu conhecerei, não a palavra, mas eu quero conhecer o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, não em sabedoria, não em elocução, mas em poder. Então ele pergunta: que preferis? Igreja, o que é que você prefere? Irei a vós outros com vara, ou eu vou com amor, em espírito de mansidão? Vamos orar, irmãos. Senhor, permita que, por Tua graça, sejamos aqui edificados, Pai. Eu sei, Senhor, que em mim não habita nenhuma capacidade de poder trazer luz ao texto, poder abençoar meus irmãos. Mas o Senhor me deu um dom, e eu peço que esse dom agora seja usado pelo Teu Espírito. Me dá unção, Senhor. Peço também pelos meus irmãos, porque se eles têm o Teu Espírito, certamente o Espírito fala neles. Então eu peço, Pai, que o Senhor fale dentro deles por meio da Tua palavra. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Já é assim costume, quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu acho que eu tenho vocação pastoral. Primeira coisa que eu faço com a pessoa é desestimular ela. Mas não desestimula um pouco não, irmão. Eu falo para a pessoa as seguintes palavras logo de cara. Eu falo: você entende que esse chamado seu é para você ser uma pessoa que vai trabalhar muito, provavelmente vai trabalhar mais do que as pessoas comuns trabalham, que você não vai ter reconhecimento pelo seu trabalho, e que muito menos você vai ter o lucro financeiro compatível com o esforço e a dedicação do seu trabalho. Você entende isso? Você entende que se você usasse o mesmo esforço, usasse o mesmo empenho em alguma carreira secular que fosse,
você certamente ganharia dividendos muito maiores do que você sendo pastor. Lembro-me de um caso especial, de uma pessoa que falou para mim que tinha vocação, e a gente conversou bastante dentro dessa linha, e lembro-me da pessoa ter dito assim: talvez eu esteja equivocado, talvez meu chamado seja de fato para servir na igreja, talvez até ser presbítero em algum momento, mas não para ser pastor. Eu falei, vai maturando, vai pensando, porque uma coisa é certa e é bíblica: o chamado pastoral é irresistível. Ou seja, alguém que foi chamado de verdade vai ser pastor. Mas ninguém pense que o glamour aparente de ser pastor se retrata na vida diária. Mas pelo contrário, Paulo é muito claro em falar a respeito do que é essa vocação, e ele fala de muitos problemas, muitos naufrágios, muitas tristezas, muitos perigos, muitas traições, muitos descasos, muitos sofrimentos. Isso é a vocação pastoral. Lembro-me quando eu cheguei para o pastor, eu era adolescente, eu tinha 16 anos. Eu cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, eu acho que eu fui chamado por Deus para ser pastor. Eu lembro bem, irmão, naquela hora o pastor botou assim a mão nos olhos e falou: ai meu Deus. E eu não sei se ele estava pensando assim: essa peste vai ser pastor? Ou se ele estava pensando assim: coitado dele. Coitado dele. Não queria que você tivesse pena, mas eu queria que você entendesse. A gente passa uma hora pregando aqui, está todo bonitinho, de terno, gravata, e parece que a gente é alguma coisa. Mas a vida pastoral é uma vida de servo. E quando eu falo servo, eu queria usar a palavra que é usada no original. A palavra é doulos. Um doulos é um escravo. É um escravo que foi liberto, mas ele chega e diz para o seu dono: eu quero continuar lhe servindo. Eu quero continuar na sua casa. Eu quero continuar escravo. E como escravo, vive. Isso é um pastor. Biblicamente, isso é um apóstolo. Isso é um missionário. Isso é um pastor. É alguém que é chamado para ser assim. E esse é o referencial bíblico. Por isso, esse capítulo 4, eu acredito que existem 3 aspectos, dividindo o texto aqui em 3 partes, onde ele fala sobre a vocação pastoral. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 5, a pergunta que deve ser respondida é a seguinte, dos versículos 1 até o versículo 5. Você que é membro, e não importa quanto tempo, você que é membro, você tem consideração pelo seu pastor? Calma que eu ainda vou explicar. O ponto aqui vai ser pela vocação e não pelo merecimento dele. Você pode olhar para mim e falar assim: ah, eu amo o pastor Sávio, eu tenho consideração por ele. Eu não estou falando de você me amar, não. Você pode até não gostar de mim, mas você tem consideração por causa da vocação. Porque eu fui feito o seu pastor. Eu fui colocado por Deus para ser o seu pastor. Se você é de outra comunidade, você tem consideração pelo seu pastor? Primeiro ponto, do versículo 1 até o versículo 5, é essa questão da consideração. Queria trabalhar em cima disso, queria que você fosse dando uma olhada, volta as vistas de novo ao texto. Ele diz assim: assim importa que os homens nos considerem. Essa palavra considerar é essa mesmo que eu estou falando. Levar em consideração. É você dizer: rapaz, eu honro tal pessoa por causa da vocação dela. Assim importa, Paulo está falando, importa que se tenha consideração. E ele diz por quê? Porque a vocação de um verdadeiro pastor é essa vocação de ser ministro de Cristo. Essa palavra ministro, como lhes falei, é um escravo. Não tem nenhuma, irmão, nenhum status, pompa.
é ministro, mas a palavra ministro no original é escravo. Sabe qual é a palavra aqui? É servente. Servente que limpa o chão. No original, um servente que limpa o chão de alguém importante. É isso que é ministro de Cristo. Pastor deve ser considerado pela igreja, porque ele foi chamado para ficar servindo Jesus. Mas como servindo Jesus? Diretamente no gabinete dele. Diretamente, na pessoa dele lá. Então ele é que limpa o chão, ele lava o banheiro, ele purifica o ar, onde Cristo está presente. Ministro de Cristo. A outra palavra que ele diz é dispenseiro dos mistérios de Deus. A palavra dispenseiro, a gente não tem mais essa, quase que não tem mais essa figura hoje, é um mordomo. Ele gerencia a casa. Ele não é dono da casa, ele não tem um lugar bom dentro da casa, nem para dormir, nem nada. Antigamente tinha mais essa figura, hoje até por causa da questão financeira não se tem mais. Mas é uma pessoa que administra a casa, administra os filhos dentro da casa, administra os recursos dentro da despensa, ou seja, está faltando o quê? Farinha, está faltando óleo, está faltando ovo, está faltando carne. O dispenseiro é responsável por manter a despensa com os seus bens, com aquilo que precisa para casa. O que a Bíblia está dizendo aqui é que existe uma despensa de Deus, que ele chama de mistérios, que é justamente o Evangelho, o ensino do Evangelho. Isso é a despensa de Deus. E está falando que os pastores têm uma vocação de servir Jesus, limpando lá o chão, purificando, ajeitando o ambiente onde ele está, e ao mesmo tempo ele é responsável por entrar na despensa e não deixar que falte nada da despensa para servir aos filhos de Jesus, com os mistérios de Deus, com as riquezas de Deus. Portanto, estou explicando para você a consideração que o texto está falando. Não é consideração porque você olha para mim e fala, eu gosto tanto do pastor Sávio. Não. Espero que você goste. Não estou falando que você não goste, não. Eu espero realmente que goste. Entretanto, não é isso não, irmão. É se Deus colocou você nessa comunidade, a consideração que você tem que ter a mim, é porque eu sou o responsável por isso diante de Deus. O que importa diante de Deus é o meu serviço para Ele. É como eu ando limpando o ambiente para Ele, abençoando o ambiente para Ele, promovendo o ambiente dEle. É como eu cuido disso, que isso é o que importa para Deus. Outra coisa que importa para Deus é quando eu ministro para a igreja. Quando eu sirvo o que está lá na despensa, eu preparo e entrego para a igreja, entrego para o corpo de Cristo, entrego para a esposa de Cristo. Aquilo que eu estou servindo, isso importa para Deus. Por isso, você tem consideração? Você tem consideração, porque o exercício pastoral é esse. Não é outro. Não é. Então, por exemplo, se um pastor vai visitar, ele vai visitar levando o suprimento da despensa de Cristo. Não é a pessoa dele que é importante não, irmão. Imagina o seguinte, imagina que você vai ter uma reunião de negócios, para fechar um negócio importante. Mas a empresa que deve vir, ela manda o servente. O servente que limpa o chão, serve o cafezinho. Ela manda como representante o servente. Aí você olha e fala assim, mas a gente tinha uma reunião importante. Fala, mas a empresa me mandou, eu sou o servente. É o servente, irmão. O que importa não é a visita do pastor, mas importa que o mistério de Deus chegue até o paciente, até a pessoa que está enferma, até a pessoa que está enlutada, até a pessoa que está com problema. O que importa é que esse servo, que não vale absolutamente nada em si, porque ele é simplesmente um servente de Cristo, importa que os mistérios de Deus cheguem até o povo de Deus. É isso que importa. Então não é a pessoa do pastor que é importante, mas é a relevância do ministério que Deus entregou a esse pastor que é importante. Por isso você tem que ter consideração. E se fosse por Sávio, vou lhe dizer uma coisa, fosse por mim, pelo meu desejo, sabe o que é que eu seria, irmão? Eu seria veterinário. Eu estaria cuidando de vaca.
e de boi. E eu acho que eu não seria importante na sociedade de jeito nenhum. Mas eu estava vivendo no meio daquele cheiro de vaca e de boi, de curral. Se fosse depender de mim. Então qual a importância disso? Não estou desmerecendo ninguém que seja veterinário, ninguém que seja fazendeiro, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas qual a importância que tem em mim? Se fosse para o Sávio, ele era um profissional qualquer, como qualquer outro irmão. Mas a vocação que foi dada, ela é importante demais. Você tem consideração? Mas preste atenção, porque o versículo 1 diz, eles são servos de Cristo, ministros de Cristo, e são dispenseiros dos mistérios de Deus. Qual a relação com a igreja? Vamos continuar. Versículo 2 diz, o que se requer deles é que ele seja encontrado fiel. Em outras palavras, o que se requer de um dispenseiro é que ele não deixe faltar na dispensa aquilo que é necessário para alimentar a família. A família do dono da casa. Não a família dele não, a família do dono da casa. O que é necessário para um servente é que ele limpe o ambiente. É para que ele sirva o cafezinho. Isso é que é necessário. A fidelidade desse pastor, dessa vocação, é que esteja continuamente, o tempo todo, servindo a Deus. E não a igreja em si. É por efeito de servir a Deus que se serve a igreja. Mas o pastor não é servo da igreja. O pastor é servo de Deus. Para abençoar a igreja. Versículo 3, ele diz, rapaz, eu não estou nem aí se vocês vão me julgar. Se vocês vão achar que eu estou faltando, se vão achar que eu faço errado, se vocês acham que eu deveria estar presente em determinado lugar, se vocês acham que eu deveria ensinar a respeito daquilo outro, eu não estou nem aí. Ele está falando isso no versículo 3, ele diz assim, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Eu não estou nem aí para que os homens pensam de mim. Agora deixa eu falar aqui para você em particular, só em particular. A gente pastor, especialmente quando a gente é imaturo, enquanto a gente não cresce espiritualmente, rapaz, afeta demais. Alguém está falando da gente, a gente fica triste. Fica triste, porque estão falando da gente. Isso é imaturidade, eu sei. Não estou falando, a gente fica triste. Mas veja qual é a vocação. A vocação é para servir a Cristo. E ele está dizendo com todas as letras, pouco importa o juízo dos homens. De alguma maneira, me parece que aquela unção que foi dada a Jeremias deveria ser a unção dada a todos os pastores. Ou seja, ele tem uma testa de ferro, que por mais pancada que se dê, o pastor fique lá firme, dizendo assim, rapaz, eu estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus. Vocês não estão gostando, o problema é de vocês, porque eu estou servindo a Deus. Vocês estão achando errado, pouco importa, porque eu estou servindo a Deus. Me parece que essa ideia do juízo divino, de ser julgado por Deus, é o que de fato importa. Depois ele segue. Versículo 4, ele diz, a minha própria consciência não está me acusando de nada. É isso que ele está falando aqui. Mas ele diz, nem por isso eu sou uma pessoa que posso dizer, rapaz, eu estou fazendo tudo certo. Agora entenda, por favor. O pastor servindo a Deus, ele não é uma pessoa alheia ao sofrimento da comunidade. Essa indiferença que eu falei no começo, não é porque ele olha para a comunidade e fala assim, que se lixe. Não é isso não. O texto está falando para a gente aqui. Essa indiferença é porque ele precisa responder para Deus. Porque se ele mesmo diz, rapaz, a minha consciência não me acusa, você tem que ter consciência, pastor. Estou falando para mim, mas estou falando para qualquer pastor, e estou falando para a comunidade. Tenha consciência que quem é assim, vai responder para Deus, mesmo que a sua consciência não lhe acuse. E esse é um ponto onde a coisa gira. Ou seja, se aparentemente ele está dizendo eu sou indiferente ao que os homens pensam, ele não pode ser indiferente ao que Deus acha.
E mesmo que a consciência dele não lhe julgue nem lhe condene, e mesmo que os amigos e até a igreja cheguem e digam para ele, mas está tudo bem, pastor, está tudo bem, pastor, e lhe afofe o ego, pouco importa, porque ele vai responder de verdade a Deus. Está me ouvindo, irmão? E preciso dizer para você, se Deus tivesse de fazer entre eu e você uma escolha, entre eu e a igreja uma escolha, Ele escolheria a igreja, e não eu. Eu tenho certeza disso. Porque a igreja é a coisa mais preciosa do universo que Deus colocou na terra. Então o pastor, presta atenção, o pastor que prevarica, o pastor que é infiel a Deus no seu ministério, na sua vocação, pode ter certeza que está debaixo da mira de Deus. Está debaixo da mira de Deus. Ele vai responder a Deus pela atitude dele. Se ele continua sendo um dispenseiro, se ele continua sendo um ministro. Mas ele segue. Versículo 4, então ele fala com todas as letras que é o Senhor quem vai julgar. Então no versículo 5 ele diz, portanto, eu queria que você prestasse atenção nisso. Portanto, você que é membro, você que é parte da igreja, portanto, não julgue nada antes do tempo, antes que o Senhor mostre. Presta atenção. Tem um ambiente corrosivo dentro da igreja, a fofoca, irmão. Ah, eu acho. Veja o que é que está dizendo aqui o versículo 5. Se essa vocação é para você ter consideração por ela, e é para ter consideração por ela, então para de ficar falando besteira. Para de falar mal. Falar mal de pastor, falar mal da igreja. Vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu tenho ficado com raiva de gente que fala mal da igreja. E está assim, ó, de gente na internet falando mal de igreja. Meu Deus, a pessoa está falando mal, primeiro, daquilo que é mais precioso para Deus na terra. Não tem nada mais precioso do que a igreja para Deus na terra. Segundo, a pessoa está falando mal de si mesmo. Porque se você é a igreja, como é que você fala mal da igreja? Se você é salvo, você é da igreja. Como é que você fala mal da igreja? Eu tenho ficado irritado com gente que fala mal de igreja. Ah, não venha falar mal de igreja na minha frente, não. Não venha falar mal dessa igreja na minha frente, não. Porque isso aqui é muito precioso para Deus. Mas muito precioso para Deus. Ele está falando assim, você tenha calma. Está achando que está alguma coisa errada? Você está achando que está fazendo alguma coisa errada, que o pastor está fazendo alguma coisa errada, que a igreja está fazendo alguma coisa errada, que um líder está fazendo alguma coisa errada? Espera, o tempo vai chegar e ele diz assim, o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará também o que está alimentando o coração do pastor. Você entendeu, irmão? Deus vai trazer à luz. Não vai ficar oculto, porque Deus cuida da igreja. Então, em vez de você falar mal, em vez de você ficar descontente, está na hora de você voltar os olhos de novo para Deus e dizer, é importante fazer parte desse corpo, é importante servir a Deus nesse corpo, e é importante eu me submeter aos ministros de Cristo por causa da vocação deles. Deus vai trazer a luz, e quando trouxer a luz, Ele está julgando. E é claro, é impressionante porque no versículo 5, ele diz, vai trazer os desígnios do coração. E então, por favor, dê uma olhada aí, finalzinho do versículo 5, ele diz, e então, cada um receberá o seu louvor da parte de quem, irmãos? De Deus. É impressionante porque o que o texto está dizendo para mim, é que nesse ofício, nesse serviço, Deus é quem vai me julgar e vai me dar louvor. Uma medalha, uma honra, uma coisa. Deus. Não a igreja. Deus. Eu tenho que em algum momento fazer essa escolha. E muitas vezes ao longo da minha jornada pastoral, eu tenho que fazer essa escolha. Eu vou querer o louvor dos homens ou eu vou querer o louvor de Deus?
Porque vai ficar, o que está no coração vai se revelar. Vamos para a próxima parte. A vocação pastoral, essa vocação é para que seja um exemplo para a igreja. A postura, o ensino do pastor é para ser um exemplo para a igreja. Para quê? Para que a gente aprenda a não ultrapassar os limites. Não ultrapassar o que já está posto, o que já foi escrito na Bíblia. Para que a igreja não ultrapasse. É um exemplo. Eu queria seguir com você a partir daqui. Dê uma olhada, por favor. O versículos 6 a 8 fala de uma arrogância cultural que entrou na igreja. Deixa eu lembrar para vocês, falei isso em um sermão passado, lembrar para vocês o seguinte: a comunidade de Corinto era uma comunidade que estava estribada em pessoas que eram muito cultas, racionalmente falando, filosofia estava dentro da cultura, eram pessoas que tinham discurso, tinham saberes, ideologias, eles sabiam conversar, eles sabiam argumentar. Essa igreja cheia de gente culta, entre aspas, fez com que esse pessoal fosse muito arrogante, muito cheio de nariz empinado, muito dono da verdade, cada um é que sabe o que é certo. Ninguém tem nada a ver com isso, eu sei muito bem o que é que eu estou fazendo, é tipo isso. Essa arrogância agora vai ser trabalhada. E Paulo diz, eu vou precisar trabalhar sério com vocês a respeito disso. E ele está falando assim, a imaturidade espiritual que vocês têm é fruto dessa arrogância. Porque em vez de ser o evangelho quem motiva vocês e inspira o coração de vocês, o que está inspirando é o ego de vocês. Vocês estão cheios de si. Veja como diz aqui os versículos, por favor, versículos de 6 a 8, ele fala assim: estas coisas, irmãos, apliquei-me figuradamente a mim mesmo em Apolo, por causa de vós, para que pelo exemplo vocês possam aprender. Versículo 7 ele diz: pois quem é que te faz sobressair? Já que você é um cara sabichão, é um cara grande, é um cara que entende das coisas. Ou o que tens tu que não tens recebido? Ou seja, será que você nasceu assim? Será que você é o sabe-tudo da estrela? Será que você é o competente? Você não adquiriu isso? Não foi gente que lhe ajudou? Não foi o tempo todo a história lhe ajudando, lhe promovendo? Ele continua mais, e ele diz assim: e se o recebeste, por que que essa glória é sua e não é atribuída a quem lhe deu essa competência, esse saber, essa capacidade? Versículo 8 ele diz, ele está sendo irônico. Estou falando aqui baseado em D.A. Carson. Ele fala assim: já estáis fartos, vê só, já estáis ricos e chegaste a reinar sem nós. Sim, era até bom que vocês estivessem reinando, porque aí sobrava um pouquinho para a gente. Está falando Paulo como se fosse o pastor falando. Era até bom, porque sobrava um pouquinho para a gente também, a gente ia pegar um pedacinho. Ele está sendo irônico. Ele está falando assim: vocês deixaram o mundo trajar o evangelho de vocês. Vocês pegaram a cultura de lá de fora, essa cultura do saber, do intelectualismo, da competência humana, e vocês transformaram isso em evangelho, e agora isso está corrompendo vocês. E agora vocês ficam dividindo a liderança de vocês. É o problema que estava anterior, falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Vocês dividem essa liderança de vocês, sabe por quê? Porque na verdade o dono do coração de vocês é o ego de vocês, é a arrogância de vocês. É por isso que vocês ficam o tempo todo mudando, dizendo: eu sou de não sei quem, eu sou de não sei quem. Porque na verdade vocês não são de ninguém, vocês são só do ego de vocês. Ou seja, essa competência, esse saber humano, agora se trajaram de evangelho, e o povo dentro da igreja não consegue se submeter à liderança. Impressionante, não consegue. Eles dizem: eu sou de Paulo, mas não sou de Paulo. Eu sou de Apolo, mas também não sou de Apolo. Eu sou de Cefas, mas também não sou de Cefas. Porque eles não se submetem a ninguém. E Paulo está dizendo: era até bom que vocês tivessem crescido tanto espiritualmente, vocês tivessem chegado a um ponto do evangelho, que vocês nem precisassem da gente, que é quem está ministrando para vocês. Mas já que vocês sabem tanto, então reinem, para que a gente reine com vocês. Sabe o que é impressionante? É que o evangelho hoje se tornou justamente essa sapiência humana. E cada um que diga que sabe, e cada um que diz: é o meu jeito.
Isso não é corpo de Cristo, isso não é igreja. A vocação pastoral é justamente essa, que você vai na despensa e pega os mistérios de Deus para servir a igreja. Ele está dizendo que precisa dessa vocação para a igreja ser abastecida. Ou seja, não é simples assim de dizer, eu sei como é, eu sei como é, eu sei como é, sabe não. E com isso eu não estou dizendo que a gente tem que voltar ao mundo medieval, onde a igreja dependia dos párocos, para poder ela ser alguma coisa importante, porque ninguém podia ler a Bíblia e ninguém sabia o que é que a Bíblia dizia. Mas o que eu estou dizendo, pelo menos é o que o texto está dizendo, é que o problema é quando a arrogância ocupa o coração e você não consegue mais ouvir e ser guiado por líderes espirituais. Eu tomei algum tempo atrás uma decisão e tenho posto em prática. Se alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu queria um aconselhamento pastoral. Eu falei, tá bom, vamos lá. Quando a pessoa começa a conversar, eu pergunto para ela assim, tem alguém que está lhe pastoreando? Tem alguém que lhe está aconselhando? Se a pessoa disser, tem, eu falo assim, tá bom, a gente não vai mais seguir não. Eu já aprendi, irmão. O cara diz assim, fulano está me aconselhando, Beltrano está me aconselhando, a pessoa não quer conselho. Não quer. Sabe o que é que a pessoa quer? A pessoa quer argumento para poder fazer o que o coração dela quer. Fulano disse não sei o quê, Beltrano disse não sei o quê, e vai seguindo o próprio coração, porque ela não quer se submeter a ninguém. Assim, é muita gente que fica piruando de igreja em igreja. Aparece aqui, depois aparece não sei aonde, depois aparece não sei aonde, não se fixa em canto nenhum e não se submete a liderança nenhuma, por quê? Porque é dono do próprio passe, como se fosse um jogador de futebol, é dono da própria estrela, é dono do próprio saber, a teologia já sabe, o conhecimento já sabe, não precisa se submeter. A vocação pastoral é justamente para isso, e Paulo está dizendo, eu vou precisar entrar nesse negócio, porque vocês estão arrogantes. Posso dizer de um modo geral, esse tempo que a gente vive, desses desigrejados, dessa cultura efervescente, de cada um faz a sua própria escolha, como se a gente tivesse numa espécie de praça da alimentação, eu vou fazer assim, eu como o que eu quero na hora que eu quero. Essa cultura instalada do mundo se tornou a cultura das igrejas. A pessoa está aqui, mas diz assim, eu congrego lá, mas na verdade eu sou alimentado por Hernandes Dias Lopes. Eu vou dizer, mentira. Hernandes Dias Lopes é uma bênção. Continue escutando o sermão dele. Mas se você não está aqui na igreja, não participa dessa igreja, sendo membro dela, você está em pecado, irmão. Porque Hernandes Dias Lopes não vai pastorear você. O máximo que ele vai ensinar a palavra a você. Continue escutando, é um bom pregador. É palavra de Deus e é bênção. Mas ele não vai lhe pastorear. Aí você diz, não, é porque está difícil, pastor, está difícil. Eu vou dizer, está difícil mesmo. Está difícil você. Enquanto não mudar o seu coração, irmão, está difícil para você. Continua. Versículo 9. De 9 a 13, ele fala assim, veja como é que é a situação de um chamado, de uma pessoa vocacionada. E esse é o exemplo para que você não se soberbeça. Veja como é. Versículo 9, ele diz, parece até que Deus colocou a gente, os pastores, os apóstolos, em último lugar, como se a gente fosse condenado à morte. Tem mais, ele diz, porque a gente se tornou, na verdade, um espetáculo. Uma vergonha, essa é a expressão. Diante dos anjos e diante dos homens. Essa é a vocação pastoral. É como se estivesse em último lugar na sociedade. É como se estivesse em último lugar na importância. Você, por exemplo, você está com um problema aí financeiro, você vai consultar um financista. Você está querendo construir uma casa, você vai consultar um arquiteto, um engenheiro.
Você está com um problema de saúde, você vai consultar um médico. Mas quando você está com um problema espiritual, o que é que você faz? Você frequenta uma igreja, ou você se submete a um tratamento espiritual de Deus a partir de uma liderança espiritual? Porque não adianta, irmão, se você quer construir uma casa, você vai ter que chegar a um engenheiro e vai dizer, essa é a planta, essa aqui são os cálculos, é a partir disso que você vai construir. E se você não se submeter e caminhar naquilo que o engenheiro está dizendo, você nunca terá uma casa. Se você chegar no médico e finalmente você disser, esse médico está certo sobre o diagnóstico, e disser, o tratamento é esse, se você não seguir o tratamento, a doença prevalece e lhe mata. Mas as pessoas chegam na igreja e dizem assim, não, mas eu não preciso participar, eu não preciso estar dentro, eu não preciso caminhar. É mentira! É só arrogância, é como se Deus tivesse colocado a gente em último lugar. Sabe para que serve? Não serve para nada, é figurinha. Tem mais. Ele continua. Veja o próximo versículo. Versículo 10. Nós, os pastores, nós somos, por causa do evangelho, por causa da pregação, por causa dessa cultura pastoral, nós somos como loucos. Mas somos isso por causa de Cristo. Mas vocês são os entendidos em Cristo. Ele está sendo irônico. Depois ele diz, nós somos os fracos, os fracotes. Aquele que é só para levar pancada. Mas vocês são os fortes, os que batem. Demais, ele tem mais, ele fala assim, vocês são os nobres, vocês é quem sabe, vocês é que tem direito a viver nos melhores lugares, nos melhores palácios, nas melhores estruturas, e os pastores são os desprezíveis, o que restar dá para eles. Paulo não está reclamando não, irmão, e não entenda que Paulo está reclamando não. Paulo está dizendo, esse é o exemplo para vocês seguirem. Ele está dizendo que o errado é quem está se achando sábio, quem está se achando nobre, quem está se achando poderoso, quem está se achando forte. O errado é quem, em vez de ter a cultura do evangelho, para ser fraco, para ser simplesmente dependente de Deus, está se achando alguma coisa nesse mundo. Por isso Deus coloca pastor dentro da igreja, para ele ser o exemplo. Aí você olha para o pastor e fala assim, meu Deus, o cara trabalha tanto. O cara tem tanta cultura, o cara tem tanto esforço, o cara tem tanto curso e ganha tão pouco. Não estou reclamando não, irmão, estou dizendo é o exemplo. Para você não reclamar, para você não se achar o tal, para você não achar que é o poderoso, que é o bambambam, que é não sei o que lá. Tem mais, ele continua, ele fala assim, versículo 11, até agora, isso é uma questão escatológica, não vou falar agora, mas fala, até agora, nós somos aqueles que sofrem fome, sede, nudez e somos esbofeteados e a gente não tem casa própria. É verdade. E você pode dizer assim, não, o pastor Sávio é diferente, ele é pastor de uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja maravilhosa, e a igreja é boa. Eu poderia dizer essas mesmas coisas a meu respeito. As mesmas coisas. Porque não é uma questão da igreja, é uma questão de Deus. Deus colocou os pastores nessa condição para ser exemplo para a igreja. Pois vou lhe dizer que na minha caminhada pastoral, eu passei por tudo isso que está aí. Teve hora que tinha conta para pagar e eu não tinha dinheiro para pagar, irmão. Mas Deus assistiu e socorreu, e eu posso dar testemunho. Sabe o que é impressionante? É que uma vez, isso foi em outra igreja, uma vez quando eu dei o testemunho dizendo, olha, a gente tinha que pagar o IPVA, a gente não tinha dinheiro para pagar o IPVA, eu orei, eu preguei numa igreja, quando chegou a oferta, era a oferta do tamanho do IPVA, eu paguei o IPVA e disse, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Não foi aqui não, mas uma vez eu falo, não foi aqui. Quando eu estava saindo do sermão, um presbítero me pegou assim e falou, pastor, pare de dar indireta na igreja. Só para dizer que o senhor ganha pouco, está humilhando o conselho. Falei, meu irmão, não era isso que eu estava fazendo não. Eu estava glorificando a Deus, dando um exemplo para a igreja. Mas Deus pôs os pastores para serem isso. Com raras exceções de alguém que de repente tem uma esposa que trabalha fora, ou uma família que ajuda financeiramente, os pastores não têm casa própria. Não têm condições.
O que tem normalmente é um presente de Deus aqui, outro presente de Deus ali, que faz a coisa acontecer naquele tempo, mas depois não tem, porque como o pastor é assim. A aposentadoria de pastor é pequena, a situação do pastor de certa forma, é calamitosa. Mas a Bíblia está dizendo para nós por que é assim, irmão. Não é para você ter pena, não é para você ficar condoído e começar a dizer, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa pelo pastor Sávio. Precisa não, e nem quero. Porque Deus está me colocando nessa condição, está colocando os pastores dessa igreja nessa condição, está colocando os outros pastores nessa condição, para servir de exemplo para você. É para servir de exemplo. Por isso aproveita o exemplo. Porque assim, é luta. Porque viver o evangelho é você se entregar para Deus, depender de Deus o tempo todo. E pode ter um presente, uma hora você tem um presente, você pode viajar com a família para os Estados Unidos, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre. E se você está fazendo isso, pode ter certeza que foi um presente de Deus, porque você não vai ter para, por exemplo, pagar uma casa própria. Ou seja, essa é a vida. Mas para que isso? Deus está dizendo isso. É para servir de exemplo para você. Esse esforço, essa dedicação que é feita a Deus pelo ministério pastoral, de servir com excelência, de procurar aperfeiçoamento, de procurar se dedicar, de se esforçar, perder a noite de sono, isso não é para você, isso é para Deus. Mas serve de exemplo para você na sua vida comum, no seu trabalho, nos seus saberes, nos seus títulos, nas suas competências, nos seus esforços, você dizer a mesma coisa. Não é porque eu sou importante, não é porque eu sou digno, é para a glória de Deus, é para que Deus seja honrado. Amém, irmão? Não é para o seu conforto, não é para você ficar rico, não é para você ter melhores condições de vida, com quanto você as possa ter, se Deus quiser dar abundantemente a você, mas é para você simplesmente glorificar a Deus na sua vida. É por isso que Deus dá os exemplos dos pastores para a igreja. Eu tenho raiva de quem fica tendo pena de pastor, pena de missionário. Acorda! Ter pena de pastor e pena de missionário, pelo amor de Deus. Deus coloca eles assim como se fossem os últimos. Está aqui no texto. E por que Deus coloca assim? Para servir de exemplo para você. Em vez de ter pena, você para e pensa, meu Deus, o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me abençoado tanto, e eu tenho me entregue tão pouco ao Senhor. Esse exemplo do missionário, esse exemplo do pastor, serve para mim me entregar mais e confiar mais ao Senhor. Amém, irmão? Para de ter pena. Quem é ministro de Deus não precisa ter pena. Pelo contrário, você precisa olhar e falar, eu tenho que ter consideração por essa vocação, eu tenho que ter orgulho por essa vocação. E não pena. Versículo 12, veja lá, parte A. Ele fala, nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Isso aqui é uma expressão que ele está usando, falando a respeito da situação da época. Porque naquela época, uma pessoa que trabalhava com as próprias mãos, e o ofício que Paulo está citando, é o ofício de curtir couro. Um curtidor de couro. Preparava o couro para depois usar, fazendo seja lá o que for. No caso, ele fazia tendas. Uma parte das tendas era feita com couro. Quem trabalhava com isso, era como se fosse um ralé. E ele está dizendo, nós fazemos isso. Nós fazemos os trabalhos que vocês dizem assim, mas isso é de ralé. Se esse cara fosse importante, ele estava trabalhando em outra instância. Mas é isso mesmo, irmão. Trabalho pastoral é isso mesmo. É o trabalho de ralé. A palavra que é usada no original é aquele pessoal preso, aqueles escravos, que eles ficavam embaixo do navio de Roma, remando. Quem assistiu Ben-Hur sabe quem são aqueles escravos que ficam remando embaixo do barco. Essa é a palavra ministro. É para isso, Deus põe os pastores dentro da igreja, para a igreja poder olhar o exemplo
e considerando o exemplo, considerando a vida deles, a igreja ganha encorajamento para viver plenamente a obra de Cristo. Plenamente. E é importante porque ele fala, não é por causa da igreja que ela vai julgar sobre o pastor, dizer como o pastor é trabalhador, como o pastor é dedicado, como o pastor sei lá, competente. Não é para isso não, irmão. É para você, quando olhar para o pastor, você ter consideração pela vocação dele e dizer, meu Deus do céu, é assim que eu tenho que viver. Eu tenho que viver entregue ao Senhor, eu tenho que me esforçar mais para o Senhor, eu tenho que me dedicar mais para o Senhor. Tem gente que tem orgulho do pastor. Ah, eu sou da igreja das graças, que o pastor sábio, dá vontade de dar uma tapa. Vai ter orgulho de mim, irmão, você já viu o meu tamanho? Você já viu? Um homem atarracado desse, como é que você vai ter orgulho de mim? Não é para ter orgulho de mim. É para você ter orgulho de Cristo em você. É para você ter orgulho da palavra de Deus que habita em você e é ensinada para você. Ter orgulho de um homem, pelo amor de Deus. Vamos finalizar. Do versículos 14 até o versículo 21, ele fala que a vocação pastoral, ela tem um quê de disciplina. Disciplina a igreja como se fosse um pai, educando, disciplinando o filho. E então ele fala de versículos 14 a 17, o pastor disciplina pelo exemplo. Dê uma olhada aqui, os versículos 14 a 17, ele diz, eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas pelo contrário, para demonstrar vocês como filhos amados, porque ainda que vocês tivessem muitos preceptores, vocês não teriam contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho foi que vos gerei em Cristo Jesus. Ele diz, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa eu mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vai lembrar vocês dos caminhos que eu tenho em Cristo, para que vocês lembrem como é que vocês devem caminhar e sigam o meu exemplo. Então, existe um quê de disciplina pastoral, pelo qual Deus disciplina a igreja, um ministério pastoral, que faz a igreja conhecer melhor Cristo e simplesmente seguir Cristo melhor. É uma disciplina. Segundo processo de disciplina, versículos 18 a 20, é quando o pastor confronta a postura da igreja e a postura do membro através do evangelho. É uma confrontação leal, forte, sincera. Veja aí, por favor, versículos 18 a 20 diz, alguns de vocês se soberbeceram como se não tivessem de ir ter conosco, como se eu não tivesse de ter com vocês. E ele continua, mas eu vou, se o Senhor quiser, claro, e então eu vou conhecer. Eu não quero conhecer os argumentos, eu quero conhecer o poder do evangelho dentro dele. Eu quero ver a vida de Deus brotando dentro dele. Eu quero ver o fogo de Deus dentro deles. Eu quero ver o poder do evangelho. Eu não quero ver as argumentações deles não, porque eles podem ter argumentos muito bons. E vejam só, esses irmãos são filósofos. Então eles tinham argumentação, tinham lógica para argumentar. E Paulo está dizendo, eu pouco me importo com o argumento de cada um. Eu quero ver, é Deus presente na vida deles. E quando eu for, eu vou medir. Eu vou chegar lá e vou medir. E ver se são de Deus ou se não são. E sabe que Paulo fez isso? Não fez só em Corinto não, em várias igrejas ele fez isso, e chegava lá e depois ele dizia, eu quero que vocês não confiem mais em fulano de tal, porque fulano de tal se mostrou reprovável, porque ele media mesmo, se tinha ou se não tinha poder do evangelho, se o que a pessoa pregava era de fato Bíblia, ou se pregava ideologia humana. Versículo 21, Paulo diz assim, vocês vão preferir o quê? Vocês vão preferir que eu vá até vocês com vara? Ou vocês preferem que eu vou até vocês com amor? E com o espírito manso? O que é que você prefere, irmão? Eu acho que Paulo está falando aqui, pelo menos a aplicação pessoal que eu tenho, ele está falando em nome de Jesus, como se Jesus estivesse escrevendo o que ele escreveu na carta Apocalipse, a carta às igrejas. Ele chega e diz para algumas igrejas assim, olha, eu tenho contra vocês que vocês estão fazendo coisa errada. E se vocês não se consertarem, eu vou arrancar de vocês o anjo da igreja. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo, eu vou tirar o pastoreio da igreja.
Eu vou deixar vocês aí, ó, como se fosse um barco sem leme, só levando a cipuada do vento e do mar. Eu penso que Paulo está traduzindo o Espírito de Cristo nessa confrontação e está dizendo assim para a igreja: o que é que vocês querem, irmãos? Vocês querem voltar a ouvir o Evangelho e se humilhar diante de Deus e de fato participar do corpo de Cristo? Ou vocês vão continuar só argumentando no coração de vocês que vai precisar levar uma paulada de Cristo? O que é que vocês vão preferir? Veja que a igreja é um tesouro inefável de Cristo e que Ele vai cuidar. Você que chegou hoje aqui, eu queria perguntar para você: você sabia que era assim o ministério pastoral? Eu não falei aqui 1/10, só argumentei as coisas que estavam no texto. Mas Paulo, em várias outras passagens, ele fala muito mais profundamente sobre o que é essa vida pastoral. Você sabia disso? Agora você entende o que é que você deve fazer com os pastores e com a igreja. Você deve consideração. Mais uma vez, não a pessoa, mas a função que Deus deu para aquela pessoa. Você deve consideração. O que é a consideração? É dar um paletó novo, dar uma oferta? Não. Ter pena? Ah, meu Deus, que pena do pastor. Também não. Sabe o que é consideração? É quando o pastor estiver pregando e está pregando o evangelho de verdade. Você baixa a bola e fala: Deus, eu preciso desse negócio. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso mudar de vida, Senhor. Isso é ter consideração pelo pastor. É quando o pastor está trazendo da despensa e você diz: rapaz, a comida hoje foi até pesada, mas eu comi. Eu comi que tinha que comer, eu comi. É isso, irmão. O que é que você vai fazer depois de aqui? Você topa fazer parte da igreja, irmão? Você topa servir? Tem um discipulado, tem um pequeno grupo, tem uns ministérios. Você topa fazer parte? Você topa se submeter à liderança enquanto a liderança for fiel ao Senhor? Você topa? Isso é ser igreja. Não fica pelas beiras. Não fica só como frequentador. Não fica como borboleta, pega uma flor, pega outra, vai numa igreja, vai noutra, vai numa igreja, vai noutra. Não fica assim, isso faz mal para você. Jesus vai ter que lhe pegar pesado, será? Acorde, irmão. Está na hora de você fazer parte de verdade. Está na hora de você se submeter de verdade. Está na hora de você ter consideração de verdade pelo ministério que Deus deu a homens fracos, pequenos, medíocres como